Olá, então vamos falar mais uma vez da gula, né? É mais um capítulo sobre a gula, um desses 8 demônios aí que estão tentando o monge no deserto, na sua busca de encontrar Deus. A gente tem que entender o monge que está no deserto como um atleta, tá? Ele é um atleta, ele é alguém que foi para o deserto com uma intenção muito específica. Ele quer treinar a sua vida para realizar uma determinada tarefa. É uma tarefa muito singular, que é experimentar a presença de Deus de um nível muito radical, né? Então, o monge ele vai para o deserto, né, para ser tentado pelo demônio com um objetivo específico. Ele quer realizar uma experiência muito profunda da vida, que é a contemplação de Deus, né? A gente teria que explicar todos os níveis aqui místicos, né, nos Padres do Deserto, mas especialmente em Evagrio, que é o autor que eu estou mais trabalhando, né? Então, a gula, para Evagrio, a gente tem que pensar como um demônio que ele tem que vencer para ganhar uma determinada habilidade psíquica e física, para realizar um feito muito singular, muito especial, que é a oração, né? Que é a oração sem imagens. A oração sem imagens é a oração pura, aquela oração que você experimenta a contemplação de Deus na forma da Trindade, né? A gente teria que explicar toda a mística de Evagrio, porque o nosso objetivo aqui é explicar a ascese de Evagrio, né? A ascese de Evagrio é essas práticas ascéticas de treinamento, tanto do corpo quanto da alma, né? Para fazer esse tipo de realização. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente também não precisa ter preconceito com esse tipo de realização, porque, sei lá, tem gente que quer surfar uma grande onda, né? O objetivo da pessoa é surfar uma grande onda. Tudo bem, deixa a pessoa. A pessoa está querendo se realizar de uma determinada maneira, né? O outro lá, ele quer escalar o Monte Everest, né? O outro quer fazer uma música, o outro quer escrever livros. O monge que vai para o deserto, ele quer uma determinada tipo de coisa. Eu acho que ele tem todo o direito de querer fazer isso que ele quer fazer. Então, quando a gente vai entender o que é a gula e o que são esses 8 demônios que a gente está falando aqui sobre a gula, a gente tem que pensar que vencer o demônio da gula é vencer um inimigo que está querendo te impedir de ter esse tipo de realização, né? Porque a ideia dos Padres do Deserto e de Evagrio, de Cassiano, né, é que existem vários demônios no mundo que querem impedir você de ter essa realização, de ter a realização da contemplação de Deus, né? Bom, a gula em particular, portanto, é um treinamento, não a gula, né? Vencer a gula é um treinamento que o monge faz, e por isso ele come de determinadas maneiras, ele se relaciona com todo o nível da boca e do estômago com um determinado propósito, né? O propósito de treinar para encontrar isso, encontrar Deus, né? Bom, o que é exatamente a gula, né? A gula se encaixa nos 3 grandes demônios que Jesus experimenta quando vai para o deserto. Eu acho que a maioria de vocês deve saber que Jesus vai para o deserto, passa 40 dias jejuando, né? E por fim tem uma tentação do demônio, né? Isso aparece em 2 versões, em Lucas, em Marcos e Mateus, aparece nos 3 evangelhos sinóticos, né? Não aparece em João, né, no 4º evangelho, mas em Lucas e Mateus é bem parecido, está em 4:1-13 em Lucas e Mateus 4:1-11. Quando Jesus vai para o deserto e é tentado pelo demônio, é uma coisa muito pequenininha em Marcos, né? Então a gente tem essas 2 descrições. O que acontece quando Jesus vai para o deserto? Jesus vai para o deserto, passa por 40 dias e a primeira coisa que ele sente é fome, né? Fome. Ele quer comer alguma coisa. A gente tem que lembrar também que o pecado principal com Adão
não foi o sexo. Isso, a ideia do sexo, se não me engano, é Agostinho que introduz que o pecado fundamental é o sexo. O pecado fundamental, ali como está descrito no Gênesis, pelo menos, né, é o pecado da gula, da comida, né? Ele quer comer um tipo de fruta que é proibido. São duas árvores que são proibidas, né? A árvore do bem e do mal, e a árvore da vida. Né? A árvore da vida a gente não comeu dela, né? Mas a árvore do bem e do mal, Adão e Eva comeram. Enfim, o primeiro pecado, o pecado fundamental é a gula. Então, é por isso que ele aparece primeiro também, né? Lembrando aí dos nossos 7 pecados capitais, né? 8 demônios, né? Que vão virar depois os 7 pecados capitais, né? A gula e a luxúria estão embaixo, né? E a avareza também junto com o quadril, com a parte psíquica mais embaixo. E aí aqui no peito a gente tem a raiva, tristeza e assídia. E depois no intelecto a gente tem a luxúria, a vaidade e a prepotência, né, a soberba. Bom, enfim, a gula é o primeiro, né? E o Evagrio vai dizer que tem 3 primeiros demônios que vêm no pelotão de frente, digamos assim, né? E isso é importante a gente frisar. O monge é alguém que vai para o deserto treinar. Então, todo o simbolismo da guerra e do mundo militar está presente nesse treinamento do monge para enfrentar os demônios, para alcançar Deus. Esse é o objetivo deles, né? Então são 3 demônios que vêm na frente, digamos assim, no pelotão de frente, né? A gente imaginando assim, né, diversos, milhares de demônios vindo tentar Santo Antão, vindo tentar Evagrio, né, Pacômio, esses grandes monges do deserto, né? Na frente de todos eles você tem a gula, a avareza e a vaidade. E isso, da onde que se tirou isso? Das 3 tentações que Jesus tem no deserto, como eu estava comentando com vocês, né? Qual Jesus está 40 dias e 40 noites no deserto, que não deixa de ser um simbolismo bem claro dos 40 anos, né, que o povo de Israel peregrinou no deserto depois de sair do Egito em direção à Terra Prometida, né? Jesus também passa, né? Jesus é uma réplica da Páscoa. Toda a vida de Jesus é uma repetição dessa saída do Egito e indo para Israel. O Egito como mundo corpóreo, mundo sensível, né? E esse Israel inteligível, esse Israel celeste, né? E a ascese é esse caminho que o ser humano tem que atravessar pelo deserto para encontrar o paraíso. É essa a lógica, é essa digamos assim, a peregrinação simbólica, né? Que acontece ali que Jesus está imitando, né, em relação ao povo de Israel. Então, você tem a gula, a avareza e a vaidade. Vamos lembrar das 3 tentações, né? Jesus está com fome, depois de 40 dias, né? E o demônio vira para ele e fala, né, se você é mesmo filho de Deus, né, transforme esse pão, essas pedras em pães, né? Então, a primeira tentação, simbolicamente ali, Evagrio vai interpretar como se fosse a da gula. Depois, em Lucas, pelo menos nessa ordem, você tem da avareza, que é o quê? Que ele leva Jesus até um lugar muito alto e mostra todos os reinos, né? Todo o poder terrestre que está confiado ao demônio, né? E fala, se você me adorar, Jesus, você vai ter tudo isso. Então, você vai ter posses materiais, você vai ter um poder físico muito grande. E por fim, e aí seria o demônio da vaidade, né, na interpretação de Evagrio, que quando o ser humano, quando vem então o demônio leva Jesus até um lugar muito alto também e diz, se taca daqui se você é realmente filho de Deus, ou alguma coisa assim, né? Porque está escrito que os anjos vão te salvar se você estiver em perigo, né? Então, aí Jesus interpreta assim, a gente não tem que tentar, a gente não tem que desafiar Deus,
né? Então isso aí seria o demônio da vaidade, né? De dizer, eu sou tão poderoso que Deus me salva quando eu quiser. Mesmo se eu quiser me tocar aqui, Deus vai me salvar, né? Enfim, aí isso a gente pode analisar melhor, mas você tem o demônio da gula, o demônio da avareza e o demônio da vaidade, né? O demônio da gula gera o demônio da luxúria, né? O demônio da avareza gera o demônio da raiva, o demônio da tristeza e o demônio da assídia. Então ele é meio que o principal aí que vai levar esses outros três, né? Porque quando você é muito avaro e gosta muito de possuir as coisas, e aí de repente você não tem mais elas, você fica com raiva, e ao tentar se vingar, você gera uma tristeza, e a raiva, tristeza e a avareza junto da assídia, que é um torpor, um tédio, né? Uma falta de interesse pelo mundo, de cuidado do mundo. E por fim tem a vaidade, que também gera a prepotência. A vaidade é você achar que você conseguiu alguma coisa só por você mesmo, né? Então é você a causa primeira daquilo que você consegue, né? E você não pensa que a causa primeira daquilo que você consegue é, na verdade, a divindade e todo o mundo, né? Não é você o único responsável, né, pelo aquilo que você consegue, né? Enfim, a vaidade gera prepotência. A prepotência seria o quê? Eu não preciso de mais de ninguém, né? Eu não preciso do outro para realizar o que eu preciso. Fui eu mesmo que consegui chegar até onde eu cheguei, né? Para que eu preciso do outro? Né? Então a vaidade e a prepotência, eles funcionam muito juntos aí na retórica do Evagrio, assim como avareza, raiva, tristeza e assídia, né, compõem um grande núcleo, e assim como a gula e a luxúria. A gula e a luxúria, vamos voltar para a gula. A gula é um determinado demônio que, junto com a luxúria, eles lidam com o corpo físico no seu nível mais básico, né, com a materialidade do corpo físico. Então o grande impedimento dele é você se conter. Então, como é que você faz para não comer? É fecha a boca, né? A ideia aí é encrateia, é autocontinência, você se conter, né? Então, como é que você freia a gula? Se contém, né? Se contém, né? Então, a encrateia é o oposto aí da gula. A gente fez algumas descrições assim sobre os demônios como um todo, mas vale ainda falar mais especificamente sobre a gula e qual é a importância da gula e desse demônio, como vencer ela para esse atleta do deserto, né? Porque tanto o linguajar militar quanto o linguajar atlético está vinculado com isso que ele vai fazer no deserto. Então, a gente tem que entender que tem um elemento aí, eu acho que é bem biológico mesmo e corpóreo. Se você come muito, você não consegue orar, né? Porque qual é a prática fundamental, espiritual fundamental do monge do deserto? É a oração. Através da oração, o monge tem essa contemplação da divindade, que é especialmente nessa oração, a oração sem imagens. Como eu estou dizendo, o meu trabalho aqui não é tanto a mística de Evagrio, que é esse telos, essa finalidade última, né, de Evagrio e dos padres do deserto, que é a experiência de Deus. Eu estou falando da parte ascética. Claro que eu preciso da parte gnóstica, da parte mística, para poder entender a parte ascética, mas o trabalho sobre si mesmo que faz o monge é vencer a gula, né? E por quê? Porque a gula, quando você come até a saciedade, e esse é o inimigo real do monge do deserto, ele tem a preocupação de não estar empanturrado, abarrotado de comida, né? Pra gente é muito esquisito, né? Porque o cara come um pedaço de pão ao meio-dia, um pão duro, que ele de vez em quando pode molhar com vinagre, sabe?
pra gente não faz nenhum sentido, mas a ideia principal é que tudo que você vive aqui na Terra tem uma experiência de pouco, tem uma experiência de ainda por fazer, né? Porque nunca há uma sensação de plenitude total. A sensação de plenitude total aqui é uma sensação espiritual, é uma sensação em que você experimenta essa grandiosidade do infinito da divindade, né? Mas não é da ordem da comida, não é da ordem do sexo, não é da ordem da posse material, não é da ordem da vingança, né? Enfim, todas as coisas que são realizações aqui do mundo. A gente pode criticar isso, a gente pode pensar isso de várias formas, mas eu acho que esse é o ponto principal para a gente entender esse mundo aí, né? Koros. Koros é o inimigo. O que é Koros? Koros é a satisfação, é estar repleto, estar abarrotado, estar cheio daquilo. Então você tem que comer, mas você não pode estar Koros. Totalmente, você não pode se entregar completamente para a comida, né? Olha essa máxima, né? São chamados de kefalaia, né? São parágrafos, máximas, aforismas, né? Então, olha, a oração de quem jejua é como um filhote de águia que voa alto, porém a oração pesada daquele intoxicado na satisfação, né, no Koros, é puxado para baixo. Então, a oração do guloso é puxada para baixo. E a oração de quem jejua, ela voa como filhote para o alto. Né? Outras imagens que tem é a parte da alma que contempla o Deus, né, e contempla as esferas superiores, é chamada de nous, que a gente traduz muitas vezes por intelecto. Né? Intelecto é fraco, espírito, enfim, aquela parte nossa que contempla a divindade, os estratos superiores, ela tem que estar afiada. E quando você come muito, essa faca do nous, né, do intelecto, do espírito, né, dessa parte que contempla, ela não está afiada, ela está cega. Né? Ela está cega, em diversos sentidos cega. Né? Então, se trata de uma preparação biológica para um ato muito extravagante do ser humano, que é a oração. Né? A oração é um ato muito radical. Né? E você precisa estar em jejum, você precisa comer muito pouco. Né? Por quê? Se você come muito, você fica sonolento. Né? Então, o sono, todo o linguajar da lentidão, do peso, né? Então, o goloso ele é pesado, ele é lento para chegar. Você tem várias imagens de alguém que quer chegar em algum lugar e o guloso tem que parar. E aquele que fica em jejum vai rapidinho, né? Então você tem essas várias... Então isso funciona um pouco junto. O jejum, a capacidade de oração, a capacidade de estar num estado de espírito afiado para contemplar as realidades superiores, e a vigília, não ficar com sono e não dormir, né? Então o jejum, a vigília e a oração, né, eles se auto-ajudam aí, né? Então você tem um elemento que é meio biológico. Então a gente já falou também de toda a temática da guerra, né? Aquele que come muito, morre de medo, é covarde, tem medo da guerra, não está preparado. E aquele que está em jejum é o soldado preparado, pronto para o combate contra os demônios. Um outro núcleo também assim de ideias que aparece nesse texto do Evagrio, chamado Pensamentos, né, é a ideia de que o estômago é uma fornalha, né? A comida é uma lenha e o fogo é o desejo. Então, quanto mais comida você bota nessa fornalha, mais desejo você tem, né? E a ideia de ser insaciável, porque o guloso, quando ele come, né, essa ideia de você... Eu acho que a ideia principal do guloso é o quê? Para essa prática dos monges, não estou falando do dia a dia, né, da gente aqui. Isso a gente teria que fazer uma transposição para pensar como que as pessoas que têm uma compulsão por comida, por exemplo, né, podem se relacionar com essa ideia do guloso, né, do demônio da gula, né, no mundo monástico, né? Mas a ideia é que aquele que
pensa que a comida é a coisa mais importante do mundo, ele abre mão de tudo pela comida, né? Então, ao querer comer até essa satisfação plena, ele coloca madeira, porque a lenha do fogo, que é o seu estômago, né? Do fogo não, da fornalha, né? Da lareira, digamos assim, né? Que é o seu estômago, o fogo é a comida. Então, se você bota comida no estômago, você tem mais desejos. Por isso, o desejo sexual. O desejo sexual vai estar intimamente vinculado com o desejo pela comida. Então, é desejo por sexo e desejo por comida, são duas coisas muito relacionadas. A gula é mãe da luxúria, né? Uma vontade de um sexo desenfreado, ela vem de uma vontade, uma voracidade da comida, né? De comer vorazmente, né? Então essa ideia, né, de que o estômago é uma fornalha, a comida é a lenha e o fogo é esse desejo, né, insaciável. E por fim, vale ainda colocar um ponto em que parece que tem um determinado momento que você vence da gula. Você vence da gula. Então a gula não se torna mais um motivo para viver, não se torna mais a coisa mais importante do monge. Mas o que a gula vai representar o que o corpo vai mostrar é que ele não se importa mais com isso. Então há quase como uma necrose, morre uma parte corpórea do monge. Depois de passar anos, 10 anos, 20 anos, comendo um pão duro por dia, ao meio-dia, a comida não é mais um assunto para ele. Parece que ele vence do demônio da gula. Então, o demônio da gula, da luxúria, você tem em Evagrio um determinado momento que você vence ele, né? Bom, enfim, a gente falou aí alguns elementos sobre a gula. Eu acho que a gente pode ainda falar mais um pouco sobre a gula e já começar a pensar na luxúria, né? Porneia, um dos grandes demônios, famosíssimo demônio também, que tenta esses padres do deserto. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima vez.